Olá, estamos de volta com mais um Primecast, o podcast do Prime Club Internacional, um ecossistema empresarial que promove, que promulga, que incentiva o mundo corporativo, com cafés, jantares, almoços, eventos de um modo geral. Eu sou João Edivar, sou jornalista, atuei no Sistema Globo de Jornalismo por mais de 30 anos e hoje sou empresário da área de tecnologia, de comunicação e marketing. E o tema de hoje é empreendedorismo médico e também contabilidade para médicos. E nosso convidado é Irã Souza, da Doctor.com. Irã, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João, pelo convite, o Prime, né? Estou à disposição aqui para tirar dúvidas e falar um pouquinho de um assunto tão importante. Tá certo. A Doctor.com, especialista em contabilidade aí, né? A empresa da qual você é CEO, né? Isso. Dá para falar um pouquinho dessa jornada aí até chegar nesse universo aí de contabilidade para médicos? Como é que Dá é? sim, dá sim. É importante lembrar que essa trajetória começa dentro do hospital aqui da cidade, né, em Montes Claros, onde eu era maqueiro. Tem até um vídeo interessante lá no meu Instagram, de maqueiro a CEO, né? Então foi onde eu comecei a ter contato com médicos. Ali eu fui crescendo, trabalhei na área de imagens, também no transporte, e depois fui para a recepção do bloco cirúrgico, onde que eu tive mais contatos com médicos ainda. E ali eu conheci uma pessoa muito especial, que hoje é meu sócio, né, o Luiz Felipe Diniz Pinto, que é um dos únicos, é o único, na verdade, médico contador do Brasil, né. Eu falo único porque eu não encontrei outro, né, mas Uhum. o primeiro, Um né, é diferencial. diferente, isso é muito diferente, né. E nessa época eu estudava enfermagem, e foi quando eu comecei a auxiliar ele em perícias médicas e enxerguei que tinha outro mundo, né. Foi ali que teve uma virada de chave na minha carreira, e o Luiz, sendo contador, ele fez contabilidade e depois medicina, ele tinha um sonho de retornar para a área da contabilidade e auxiliando os médicos, porque ele viu ali muitos colegas perdendo dinheiro. E como eu já tinha vivência e sabia lidar com médicos, que é um público muito exigente, e isso mesmo porque a faculdade exige, Já a prepara vida ele assim, né? prepara eles para isso, então eu já sabia lidar com esse público. Então, aí veio o convite de para que eu pudesse estudar, fazer aí contabilidade. Então eu sou hoje um enfermeiro contador. E dito isso, eu fui para o escritório do pai dele, fui treinar, fui fazer contabilidade e nasceu a Doctor.com desse projeto. Isso tem quanto tempo? 6 anos, 6 anos já. 6 E anos. assim, como é que é o foco desse trabalho de contabilidade para médicos, né? Vamos tratar por aí, já que a gente começou falando de contabilidade. Isso. Hoje a gente auxilia os médicos a economizarem tempo e dinheiro. No mercado cada vez mais competitivo, a gente entende que a medicina hoje ela é um negócio. Então a gente quer ter proximidade do cliente, auxiliando com planejamento tributário, planejamento estratégico, auxiliando de fato ali para as melhores tomadas de decisões. Correto. E aí, assim, tem um formato próprio, ou seja, a contabilidade para médico ela é diferente da contabilidade para uma outra empresa, apesar de ter que ser tratada também como negócio. Sim, sim. Hoje é bem diferente. Eu gosto de falar sobre acompanhamento, exclusividade e curadoria, João. Essas palavras aí é o que nos difere de várias outras contabilidades, né? Porque a gente quer ter o acompanhamento, a exclusividade, entendendo o problema ali, e a curadoria. Então, juntando isso aí, nós conseguimos entregar um trabalho diferenciado com um atendimento diferenciado. Como é que começa? Primeiro já chega um médico com um problema contábil, com um problema com dificuldades ali de lidar com o seu dinheiro? Como é que. É muito comum, né, o médico não saber lidar com dinheiro, porque a faculdade não treina para isso. Então hoje nós entendemos que temos, 3 públicos: o médico recém-formado, o médico que já está no mercado de trabalho e aquele médico que construiu um negócio, construiu uma clínica. Então cada um chega com a dor diferente. O recém-formado, ele chega sem saber o que que é o CNPJ, as principais formas de receber o dinheiro dele. Então a gente está ali para dar aquele auxílio inicial,
para, de fato, não estar caindo em golpes, entendendo um pouquinho sobre o mundo contábil. O médico que já está no mercado há mais tempo, geralmente ele já vem com essa dor de estar perdendo dinheiro, pagando mais impostos do que deveria, INSS, imposto de renda. Então, ali, através de uma análise, eu consigo, de fato, mostrar para ele qual é o melhor cenário e direcioná-lo. E o médico dono de clínica, a gente também auxilia nessa gestão e indicadores para melhor tratar os números e também ter uma evolução. Perfeito. Esse auxílio vai também no campo de investimentos, essas coisas, ou não? Não é Sim, uma linha sua? a gente conversa, hoje eu converso com o médico como um todo, porque eu enxerguei que hoje existem várias necessidades. Porque como o mercado, não só médico, o mercado em geral mudou, mas eu trago isso para a medicina, assim como na contabilidade, nós temos que aprender novas competências, nascem novas competências com o mercado. Hoje eu falo sobre marketing, venda, gestão e cultura para os médicos, porque esses são pilares essenciais para o sucesso de qualquer negócio. Então, eu como contador tenho que entender sobre marketing. Inclusive para mim fazer o meu marketing, né. Então são outros gargalos também aí que eles perdem dinheiro, né. Vamos pegar aí uma clínica, ela tem um marketing, se ela tem um marketing bom, ela está mensurando, de fato, se ele é bom? Se ela investiu R$ 10.000, quanto que está retornando? Então, se eu investir R$ 10.000, eu quero saber o que que esse marketing me trouxe. Segundo ponto é o comercial. Se o marketing está funcionando e eu não tenho um comercial convertendo, eu tenho um problema. Se eu tenho um marketing bom, um comercial bom, e eu não tenho gestão para entender dos números, outro problema. Se eu não tenho cultura, que é o último pilar que eu falei, que aí é lidar com pessoas, então fica bem complicado. Então hoje eu gosto muito de falar um pouco sobre marketing, vendas, gestão e cultura. Muito bom. Me diz uma coisa, é importante e ilustra bem quando você consegue trazer cases, né? Casos assim que você acompanhou o exemplo, sem citar nomes naturalmente. Eu trabalhei, encontrei um médico, uma médica, uma clínica que estava nessa situação tal, e aí a gente conseguiu transformar isso para tal ponto, levar a outro ponto. É, é importante, é muito Casos parecido, que sejam, assim, vamos dizer, reais, reais, sim. que demonstrem essa dificuldade e como que isso é conduzido para melhorar. É, é muito importante. Toda vez que eu faço uma análise, eu faço global, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Porque tudo que você faz na pessoa jurídica reflete na sua pessoa física. Então, ali, quando eu pego a declaração do imposto de renda de vários clientes, e ele trabalha em vários locais, a gente percebe ali INSS recolhido acima do teto e a gente consegue hoje recuperar isso aí acima de Até 5 até anos, né? 5 anos para trás. Então é bem expressivo e hoje nós conseguimos fazer esse trabalho e nós já temos aí mais de 500.000, de retorno para o bolso dos nossos clientes só em cima de INSS. Tem também clientes que pessoa física que trabalha como autônomo e que tinha direito de fazer um livro caixa e por falta de orientação não faz, então deixou muito dinheiro ali para trás também. A gente consegue, em cima com os documentos dos últimos 5 anos, retificar e buscar. E empresas que eram para estar num regime tributário do Simples Nacional, está no lucro presumido, então a gente faz uma análise global, entende. Mas empresas mesmo também a gente aí, eh, consegue reduzir entre 5 a 10%, da alíquota final do imposto a pagar, né. Então e clientes que 5, 10.000 de economia, estou falando de 60.000 ano, de R$ 120.000 dentro do ano, né. Então, assim, é muito dinheiro que os médicos perdem. Então eu trago um dado muito importante aqui, que o médico em 20, 30 anos de carreira, né, após formado, ele perde R$ 1.600.000 em ralos financeiros. É um valor muito expressivo. E isso por falta de orientação. Falta de orientação contábil, falta de orientação de outros profissionais, né, porque o médico hoje ele tem que se blindar. O que que eu preciso?
né? Então, em cima disso, assim, a gente tenta orientar o cliente para sair fora desse número, né? Desse Entendi. 1.600.000, é 1.600.000. reduzir isso. Agora, Isso é importante sem estar aplicado, ok. viu? Isso aí Uhum. passa de 1.600.000. Tá ok. E assim, para médicos que estejam nos assistindo, é caro esse trabalho seu? Dá para dar uma noção? Como é que isso é calculado? É. Como que é cobrado? Hoje a gente gosta muito de falar em valor, né? A partir do que a pessoa entende que é valor e que ela vai ter uma redução, não é caro, Ok, é um valor percebido, né? Então, hoje uma contabilidade especializada, ela sim ter um valor diferenciado. diferenciado, mas eu não gosto de falar em preço, eu gosto de falar em valor, né? Porque a percepção do valor, a pessoa, ela esquece o que é caro, né? Fez sentido, gerou economia. O que que é percepção de valor? Uma pessoa está pagando ali 5.000 a mais de imposto. Se eu consigo reduzir, acabar com esses 5.000, o que que é R$ 500 a mais no honorário dela, né? Então eu gosto de fazer sempre essa amostragem aí, Da percepção de valor. da percepção de E o valor. trabalho é por etapa? Vamos dizer assim, eu sou médico e quero começar com o trabalho, mas ainda não estou disposto a. Não estou ainda acreditando que vai trazer realmente o resultado que está sendo prometido. É possível começar um trabalho por etapa? Doutor, eu vou começar contigo por essa área, a área de impostos. É, dá para escalonar esse trabalho? É, na verdade, quando eu gosto muito de trabalhar com a palavra planejamento, planejamento tributário, eu consigo, através do planejamento tributário de forma global, mostrar para o cliente que, de fato, no próximo mês, com as alterações que nós estamos propondo ali, ele vai ter a redução. Mas ele quer, eu quero começar com a minha pessoa física, não, eu quero trazer minha PJ, eu quero sentir primeiro isso, eu quero uma consultoria, a gente faz separado. Mas eu consigo provar para ele que no próximo mês ele vai ter redução da Entendi. carga tributária. E aí a gente está falando realmente de um negócio, né, Irã? E hoje, o empreendedorismo médico parece que é um caminho sem volta, né? Porque a Isso. competição está cada vez maior, muito médico se formando. Você tem números, inclusive, disso? Isso, mais de 50.000 médicos se formam todo ano no Brasil e nós temos mais de 400 faculdades de medicinas, né? E hoje, eh, cada vez com um número mais alto de alunos, né? Então, a competitividade vem aumentando. Então, hoje o grupo e a Doctor.com se preocupa muito com isso. Então, o médico, de fato, ele vai ter que estar mais alinhado com o mercado, entendendo essas competências, marketing, vendas, gestão e cultura, entendendo que ele é uma empresa. Qualquer médico hoje, João, é uma empresa de mais de R$ 1 milhão. Por que eu falo isso? O ativo mais valioso que nós temos hoje é o tempo. Então, eu fiquei 6 anos numa faculdade, vamos pegar, fiquei na Unimontes aqui durante 6 anos, Que é pública, né? que é pública. Porém, eu dediquei meu tempo que eu poderia Ok. estar dedicando em outra coisa. E aplicado e tudo, passa de R$ 1 milhão. Se for a particular, Se for a particular, ela ultrapassa R$ 1 milhão quando você pensar em valor investido mais tempo, né? Custo de oportunidade, você poderia estar fazendo outra coisa. Então, o médico tem que se posicionar como empresa, a partir do momento que ele forma, a né. faculdade não ensina A isso. faculdade não ensina isso. Hoje a gente criou até um programa dentro da Doctor.com, a Doctor Help, que é residência como plano de negócio. Então eu auxilio o médico, de fato, a fazer um plano de negócio e realizar aquela escolha, corretamente. Enquanto está na residência. Não, eu faço isso para ela escolher a melhor Ok. residência. Para mim escolher a melhor residência, eu falo que tem 2 formas de você escolher a residência que a maioria segue hoje, que é por amor, eu gosto e eu vou fazer, e que eu acho que isso conta muito, né, porque se eu Fazer o que não gosta, né? fazer o que não gosta, mas tem que associar a outros fatores.
Segundo ponto é por espelhamento. Eu vou fazer ortopedia porque João Edivar fez e João tá levando uma vida muito bacana. Casa de João, carro, viagem internacional. Espelhamento. Se você não colocar como um plano de negócio, quantos hospitais tem naquela cidade? Quantos médicos daquela especialidade ou subespecialidade? A população, É um o estudo de número mercado de mesmo, né? clínica, é um estudo, é um plano de Um plano negócio de negócio. completo. Porque hoje já tem muitos médicos trocando de área por falta de ter um acesso a um material desse, né, dessa forma, para orientá-lo melhor. Então hoje eu quero ser um parceiro do médico para as melhores decisões, seja ele entrando no mercado, já no mercado ou querendo ali até para uma aposentadoria para a gente direcionar melhor. E que não se torne ali a medicina, me fugiu a palavra aqui, mas dependa da medicina para o resto da vida, é o que a gente vê muito Uhum. hoje. Então que se programe financeiramente, se programe melhor e se blinde melhor com o que de fato o médico precisa. Tá, agora o empreender também na medicina, às vezes é o médico individualmente, mas pode ser para uma clínica, pode ser para outra atividade, não é isso? Pode Eu vi sim. um médico no Rio de Janeiro, por exemplo, que criou uma rede de atendimentos com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, enfermeiro em unidades, né, veículos para atender nas residências. Ele é médico, ele deixou a prática da medicina para ser um empresário de home care, né, nesse caso, Sim. e foi uma veia que ele encontrou. Como é que você vê aí nesse cenário aí possibilidades para os médicos, principalmente o recém-formado? Ele, primeira coisa, ele quer pegar um emprego. Ele precisa, às vezes, pagar o FIES, pagar o financiamento e tal. Ele vai, né, como um louco em busca de uma oportunidade de trabalho. Mas esse caminhar aí, no início, já é possível empreender em alguma coisa? O que que você tem visto? Sim, eu tenho clientes que fazem isso hoje até com o nosso auxílio. Pensa bem, o médico hoje ele é sua principal fonte de renda se ele não enxergar que ele é um empresário. Então, o dinheiro do médico tem que trabalhar para ele. Vou te dar um exemplo claro. Se eu viajo durante 15 dias e eu ganhava 30.000, que meu ganho mensal é 30.000, se eu viajei, quer dizer que eu vou ganhar só 15. E eu gastei 30 na viagem. Então, eu deixei 45. Então, o médico, o empresário, ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Então, ele investe em outros, em outras áreas e também no mercado financeiro. O que eu gosto de reforçar é que qualquer negócio, assim como contabilidade, clínicas, precisa de orientação e planejamento, porque senão se torna uma dor de cabeça e acaba perdendo dinheiro e que não é o sentido. Então estar com os profissionais adequados é muito É importante aí para que ele isso. tem que enxergar o PJ e o CPF? Como é que é? Não, ele já tem que enxergar o PJ e o CPF assim que eles formam, porque hoje a PJ ela é uma necessidade para os médicos. Por uma redução de carga tributária. Nós estamos falando da pessoa física em 27,5%, que pode chegar até 33, de 27,5% a 33%, e eu pego a pessoa jurídica e tenho aí uma redução que vai de 27 a 33, de 10 a 15%. Então é uma redução muito alta. Então quando ele forma essas, é importante isso aí. Formei hoje, entrei no mercado de trabalho, formas de recebimento. Profissional autônomo, PF, vai pagar entre 27,5% a 33%, e PJ, que vai pagar entre 10 a 30, entre 10 e 15%. Que diferença, hein? É muita. Então, a diferença é muito grande, muito gritante. Então, por isso que é importante. E quando eu falo de redução desses clientes, eles estão enquadrados no regime errado e chegam para a gente com esse tanto de dinheiro escorrendo pelo ralo e entrando naquele número de
que os médicos perdem 1.600.000. E a natureza jurídica do empreendedor médico, qual que é? Começa por qual, vai até onde? Hoje já é uma sociedade uniprofissional, a gente abre com um único sócio, não tem problema, é bem tranquilo, não tem burocracia, esse processo aí já está bem fluido, a gente demora aí de 5 a 10 dias, está com o CNPJ todo constituído. E a gente sempre vai fazer uma análise. Se o médico está entrando no mercado de trabalho, já está ali, para a gente entender e direcionar qual a melhor modalidade de empresa, assim como o melhor regime tributário. E assim, o médico que tem receio de formalizar com medo do leão, vamos dizer assim, como é que é isso? Pelo que você está me explicando aí, não tem sentido, né? Não tem. Hoje a Receita, o leão, ele sabe de todas as transações, de tudo que está acontecendo. Então, é melhor legalizar, enquadrar no melhor regime tributário para você conseguir essa economia. E reduz bastante o que muitas pessoas fazem de forma errada, mas está em uma contabilidade que ele está pagando 3, 4, 5 vezes mais do que deveria. Então é melhor legalizar aqui, reduzir o imposto e estar com a contabilidade especializada que vai direcionar melhor. Tem a questão também salarial, né, Irã? Hoje não é a mesma realidade de antigamente. Hoje, qual é Não. a média salarial aí que um médico entra no mercado de trabalho? Hoje de 15 a 20 mil reais e vem Caindo. caindo muito isso aí. Então, o médico que não se planejar, não, quem dita as regras hoje, mercado de trabalho. Então, quem não se adequar à nova realidade vai estar fora. Vai estar. É uma tristeza isso que a gente vê acontecendo com a medicina. É importante eu falar aqui, João, que tem 16 anos, acho que eu não falei no início, que eu trabalho com médicos. Falou não. Então, tem 16 anos. A contabilidade tem 6, mas tem 16 anos que eu acompanho o mercado médico, por isso que eu consigo falar sobre esse assunto além da contabilidade. Entendi. O momento de empreender, na sua opinião, que é empreendedor também, para o médico, ele, durante a própria faculdade, ele já procura ali se associar a colegas, pessoas que vão ter mais afinidade. Como é que é esse despertar aí? Quando você fala isso aí, chega a brilhar os olhos aqui, porque é o que a gente faz muito bem, né, João? Network, para mim, ele existe em todos os ambientes. Então, para quem está na faculdade hoje, é ali. Ali tem pessoas que já tem mercado aberto em algumas regiões. Então, ali, através de um network, eu consigo uma oportunidade futura de trabalho. Tem muito isso. Então, assim, nunca é cedo e nunca é tarde para se empreender. Empreender é uma arte, né? E sobre as novas competências também é importante, lembrei aqui, Hum, sobre o uso da inteligência artificial na ok. medicina, cada vez mais comum. A IA ela não chegou para substituir ninguém. Ela só chegou para Como substituir, copilot, ela chegou copiloto, né? para substituir quem não aprender a utilizá-la, né? Ah, todo mundo vai perder o emprego? Não, não é assim. Quem não utilizar vai ser substituído por quem sabe utilizar, Quem sabe utilizar. por quem sabe Eu vi utilizar. isso do diretor do Hospital Albert Einstein, num evento em São Paulo, ele falando exatamente isso, que o médico que não utilizar, ele vai ser ultrapassado pelo médico que utiliza as IAs. É isso aí. É um auxílio no diagnóstico, é facilitação ali de algumas leituras, de alguns artigos, então, em vários pontos, né. Então acho que é muito importante a gente falar isso aqui, que é uma nova E, realidade dentro da e medicina. na contabilidade está chegando também essa IA aí para os médicos? Lógico, né? Certamente. Muito forte. A gente já tem programadores, né, dentro do escritório. Hoje eu também estou programando através de IA, então é muito importante isso. E cada vez mais levando. Hoje eu já estou começando a ter conversas com os nossos clientes para entender o nível de maturidade sobre esse assunto. E como é que tá? Está evoluindo. Isso não precisa ir longe. Pega o seu ciclo familiar, o meu, e pergunta quem está trabalhando, mexendo com IA de fato. Sem ser como pesquisa ali, como um Google.
né? Então é muito importante esse alerta. Então eu estou alertando. Tem muita gente que já está atuando ali, mas tem muito que melhorar. Tá, você falou aí do médico individualmente, como empreendedor, e como é que evolui isso para uma clínica, né, com sócios e tal? Complica mais? Como é que dá para falar um pouco sobre isso também? É, quando mais você entra em um negócio, as dificuldades ali aumentam. Então, a partir do momento que você tem sócios, que você tem uma clínica, então se você tem ali um contrato bem definido, um Uhum. acordo de sócios, cotas de separadas, tudo estruturado, então começa na Constituição essa estruturação bem feita com profissionais, contábil e jurídico. Depois tem a construção da clínica ali, desde processos, regimentos internos, POPs, para que a clínica funcione como se fosse automaticamente, né? Sem tantos problemas. E quando tem um problema, é para alterar algum processo, assim como em outros negócios. Só que demoraram a enxergar que a clínica era um negócio. Ok. Como abre uma farmácia, abre qualquer negócio. A clínica é um negócio. Você precisa treinar recepcionista, né, treinar Treinar, todo o sistema, ter sistemas, né, para ter ajudar na gestão. sistemas para dados, números nas mãos para melhor tomada de decisão, treinamento de secretárias. Hoje nós temos esses serviços também, e o que é importante mostrar para os médicos hoje, João, é demitir e treinar outro é caro. Então, a gente fala muito sobre valorização da mão de obra e treinamento. E visão de futuro, o que que essa pessoa pode se tornar aqui dentro. Em cima disso, você não vai perder Às vezes até um sócio, né? até um sócio. A gente tem uma política hoje que é de partnership, que é de pessoas que são diferentes, que querem entregar algo diferente, se tornam sócios da nossa empresa, do nosso ecossistema. Então, ele perde essa pessoa, às vezes, por 50, R$ 100 para a concorrência, sendo que ele podia fazer um plano de comissionamento ali dentro e ter uma pessoa satisfeita que iria aposentar ali dentro e atendendo com excelência. Então isso é muito importante mostrar isso, né? Porque pensa, demitir é caro, treinar também é caro. Então por conta de 50, R$ 100 no mês você perde um excelente colaborador. Verdade. Então hoje eu ligo essa luz aí para os nossos clientes, que precisa ter conversa, né, ali, e mostrar que a clínica é importante para os sócios, né, mostrar por que que aquilo é importante. Lá no começo eu atendi uma cliente que virou e falou assim: "João, eu comprei um treinamento para ser secretária online", e aí eu falei assim: Tá aí, "Tá faz. aí", e não deu resultado. Eu falei assim: "Mas você assistiu com ela?" Ela: "Não". Eu falei: "Então não, se não tem valor para você, não vai ter valor para ela". Então, em cima disso, eu consegui mostrar que é importante. É um investimento, não é um custo você parar ali 1 hora, deixar de atender um paciente e reunir com sua secretária, com seu gerente, o que for. Porque primeiro tem que ser importante para o dono. O dono tem que passar isso para as outras pessoas. Com certeza. Você falou aí na questão tributária, Ira, a gente, as benditas reformas tributárias, né, que aconteceu, está acontecendo agora, a gente está no meio de uma que já repercute para esse ano, né, e que afeta aí, inclusive, o uso de patrimônio pessoal, né, doação, inventário, essas coisas todas também estão aí no bojo aí da parte de contabilidade que vocês... Com certeza, a gente Porque sempre para o médico estudar isso aí, é complicado. é, É. Eu tô falando que é complicado até para o contador, porque todo dia eles mudam alguma coisa. Então a gente tem que ter, de fato, dedicação ali e entender cada vez mais eles nos estão deixando sem estratégias. E é importante falar o quanto que aparecem na internet pessoas oportunistas vendendo facilidades sobre a reforma tributária, abrir novas empresas para fugir.
e não é tão simples quanto todo mundo imagina. Então, procurar um profissional qualificado que entenda e que está acompanhando de fato o que está acontecendo para melhor direcionar. Muitas pessoas enxergam como oportunidade de ganhar dinheiro, né? Verdade. Tem oportunidades, João, claro, mas que não extrapole a nossa ética, né? Isso é muito importante dizer. A legalidade é a melhor forma de dormir em paz. Com certeza, com certeza. Muito bom. É isso aí. Ok, Irã. Estamos chegando aí ao final. Uma mensagem sua aí para os médicos, né? O que você deixa para eles aí de dicas, vamos dizer assim, É. nesse mundo aí do empreendedorismo médico e da contabilidade para médicos. Eu gostaria de deixar um recado aqui, que empreender é uma arte e que todos os médicos devem entender como funciona essa arte e, de fato, entrar de forma organizada nesse mundo. E que se planeje para a sua aposentadoria. Eu acho que é importante a gente ter uma visão de futuro. Então, hoje eu auxilio todos os clientes a terem essa visão de futuro e aposentarem tranquilos. É isso, João. Isso aí, muito obrigado, Eu muito que agradeço. bom por sua vinda aqui. Espero que volte outras vezes, né? Para Ótimo. trazer esses conhecimentos Volto aí sim. que Tem assim, muita coisa, né, ainda. tem muito. Conhecimentos valiosos aí que realmente ajudam aí, não só a classe médica, né? Acaba alertando também outros empreendedores, outros empresários. É isso aí. Agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Ok, muito Grande obrigado. abraço, muito obrigado. Esse foi mais um Primecast. Se você gostou, dê o seu joinha, envie para a gente críticas, sugestões de temas para que a gente possa abordar aqui em novos episódios do nosso Primecast. E também aproveito para te convidar para ser um membro do Primecast, um ecossistema empresarial que promove o mundo corporativo. Vem com a gente.